Assistir vídeo do YouTube, assistir pregação, vale como devocional? Não. Mas só ouvir uma música, vale como devocional? Também não. Ouvir um podcast, vale como devocional? Não. Ver duas pessoas num podcast fazendo devocional, vale como devocional? Não vale. Por que não vale como Porque devocional? você não pode terceirizar isso tudo, né? Fala, senhoras e senhores do OBS. Olá. Fala, senhoras e senhores do universo. Cá estamos novamente e agora com 1.100 inscritos. Olha só! Rapaz! Que coisa. Meu Deus, você é muito ator, Lucas. Muito bom. Maravilhado com essa notícia. Ficou 1.100, cara. 1.100. Em quantas horas, você sabe? 80 horas. 80 horas de pura visualização. Que no nosso maravilhoso. Então, estamos quase monetizando. Quase. Falta só 99,6%. Então é mais um motivo para você se inscrever neste canal, dar o joinha e compartilhar. Cara, não tem melhor chamada do que essa. O Jonas vai ficar pra trás. Você já viu o Jonas? Vi, o menininho? já vi. É ótimo, excelente. O contrato dele é caro. Eu sempre friso entendi. isso que a gente tem que manter. Mas assim, Jonas, fica esperto, tá? Mas beleza. Gente, você faz devocional? Vocês fazem devocional? Vocês param um tempo e lê a Bíblia e vai fazer alguma coisa específica pra você e Deus, que não seja, tipo... Assistir vídeo do YouTube, assistir pregação, vale como devocional? Não. Não vale como devocional. Não. Depois a gente entra no assunto. Mas só ouvir uma música vale como devocional? Também não. Ouvir um podcast vale como devocional? Não. Ver duas pessoas num podcast fazendo devocional vale como devocional? Não vale. Por que não vale como Porque devocional? você não pode terceirizar isso tudo, né? Então, se for algo que é realmente contemplativo, passivo, não é um devocional. O devocional tem que ser algo ativo. Ele tem que partir de uma intencionalidade de quem está fazendo. Boa. Então, partir do princípio que você está vendo, assistindo, e você está ali passivo, parado, olhando. Estou acreditando que você não está envolvido, né, naquela questão. Agora, quando você decide, não, eu estarei ativamente naquilo, aí sim. Aí você tá naquilo. Sim. Uma vez eu vi acho que foi o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele falou, não sei se foi ele, mas ele comentou que, assim, assistir pregação, não só falando de devocional, mas falando do mundo cristão. É como se você... Sabe o passarinho, quando ele mastiga comida e dá na boca dos filhotes? É literalmente aquilo, você come uma comida mastigada por outra pessoa. Então, e comer comida mastigada para sempre, primeiro que uma vez já é ruim. Mas comer comida mastigada para sempre, você vai ter um limite, entendeu? E aquele limite, ele não vai te trazer experiência, não vai te trazer a capacidade de pensar você por você mesmo, que é uma capacidade muito importante. Não vai te trazer essa capacidade e isso vai refletir em literalmente tudo na sua vida, na vida, cara, não só no meio cristão. Faz sentido. Ajudam em alguma coisa até certo ponto, mas como a própria Bíblia fala, né, não sede somente ouvintes, mas também praticantes. Ter Então, um esse é o outro problema. ponto de vista é bom. Ter um outro ponto de vista de qualquer coisa é positivo. Mas agora, principalmente com o assunto bíblico, ter um outro ponto de vista, mas não ter o seu ponto de vista somado com aquele ponto de vista, ter só aquele ponto de vista sozinho, eu acho que pode ser ruim. Por quê? Quando uma pessoa fala aquilo com propriedade, porque ela viveu aquilo, é verdade o que ela está falando, entendeu? Ela conta uma experiência, conta um testemunho, alguma experiência dela. É verdade o que ela está falando, mas aquela pessoa não nasceu onde você nasceu, não passa pelo que você passa, não tem o teu temperamento, não tem sua impressão digital. Jesus, ele faz essa diferença. Ele coloca uma questão que é a vida coletiva. Então, por exemplo, a gente quando está experimentando coletivamente algo, quer seja um aprendizado, quer seja um louvor, alguma coisa, ou na igreja mesmo, isso faz parte da vida cristã. A gente tem esse momento. Só que Jesus, ele também nos diz que tem um momento a sós. Então, entra no teu quarto, fecha a porta, em oculto. Então, existem essas duas... a gente pode dizer, características da vida espiritual cristã. Uma que você vive coletivamente e outra que você vive de forma individual. Então, a gente pode pensar que sim, essas formas, daquelas que a gente, às vezes, se apropria de ver um vídeo no YouTube, participar do culto mesmo. Você pensar o culto
também ele pode ser experimentado de forma passiva. Digamos que eu venha, sente, não cante, fica ali, não dou... às vezes tipo mesmo cantando. Uma coisa automática, uma coisa... Mas existe uma bênção no coletivo, existe uma bênção no individual. E não tem como pegar a bênção do individual no coletivo. E não tem como pegar a bênção do coletivo no individual. Boa, muito existe bom. Uma bênção no coletivo que a gente pode mais pra frente até falar. Por exemplo, Jesus fala... Não, dá um exemplo. Um exemplo, Jesus fala. Uma de cada. Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos... ali, em meu nome, ali eu estarei presente. O que você tem a me dizer a respeito do contexto dessa passagem, desse versículo? O contexto, ele está dizendo justamente dentro de uma visão aonde, quando você vai experimentar o que é ser igreja, que seria isso, né, a parte que Jesus está nos enfatizando é isso. É você ter uma experiência religiosa com outras pessoas. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, existe uma bênção no coletivo, que é, por exemplo, o poder da intercessão, o poder de orarmos uns pelos outros, o poder de nos o poder de nos edificarmos, né? O poder de sofrer. Outros, o poder de sofrer chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. A gente vive boa parte da vida cristã com outras pessoas, né? Porque não tem como existir isso. Então, esse tipo de bênção, onde Cristo está presente, é especialmente para uma reunião coletiva, né? Não para uma questão individual. Agora, existe um tipo de relação que é uma relação de revelação que você só recebe no individual. É aquilo que é o específico. Tem coisa que Deus quer tratar com você. Ele não quer necessariamente tratar com todo mundo. É algo muito pontual, literalmente. Sim, muito específico e que confirma no seu coração. E tem coisas que é você, na sua experiência diária, no teu cotidiano, que você vai experimentar. Beleza. Vamos começar, porque a gente já começou de certa forma, mas definindo o devocional. Devocional. Nossa, a melhor definição de devocional é um tempo a sós com Deus. É a melhor definição. Você precisa pensar assim, nível de intimidade, de profundidade de relacionamento a gente tem com quem a gente conversa. Então vamos imaginar com os nossos próprios familiares é assim, digamos que você queira ter um relacionamento bacana com os teus pais, e você não liga para eles, e você não os procura, e você não se importa com eles, mas eles não deixam de ser seus pais. Sim. Uma hora você vai revê-los e são seus pais. Você vai abraçar, vai beijar. Mas você não tem um nível de profundidade a ponto de que você se sinta íntimo ou tão íntimo para falar algumas coisas. Então, por exemplo, talvez você não se sinta tão íntimo por não manter este contato, esse relacionamento profundo com os seus pais, você não se sinta às vezes íntimo para questioná-los, para confrontá-los de alguma situação, ou até mesmo para receber um conselho. Fala uma coisa. Porque você vai dizer assim, tudo bem, você falou isso, mas você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que eu passo. Entendi. Como é que você vai querer me aconselhar? Ou seja, você compartilhar ou repartir da vida é o que gera intimidade, é o que abre espaço para que a gente se sinta confortável para outra pessoa falar algo sobre nós. Então, se a gente pensar dessa maneira, isso é devocional. É você abrir-se para Deus, receber espiritualmente um alimento sólido, fortificado, e ser aconselhado por Ele. É você ter esse tempo de intimidade. Porque como é que você vai ter intimidade com uma pessoa com que você não caminha, com que você não se relaciona, ou que você, na minha época, era bonito. Porque na minha época, nossa, parece que eu tenho alturas além, né? 399 Na minha época, lá quando... Mas assim, eu que já nasci dentro de um lar evangélico, né? Então desde pequeno, meu pai era pastor e tal. Então eu lembro que na igreja era feio falar crente domingueiro. Tinha esse termo. Era feio? Era feio. Porque o que é crente domingueiro? O que é isso? É o crente que só ia no domingo no culto. Porque geralmente as igrejas tinham pelo menos 2 cultos na semana. Terça e quinta, ou quarta e sexta. Quarta é o habitual. Geralmente, e o domingo. Mas tinha alguns irmãos que não iam na semana. E isso era de púlpito falado. Porque tem muito crente que é crente domingueiro, só vai na igreja domingo, né? Hoje, se estiver vindo no domingo, a gente tá dando graças a Deus já, né? Exato. Pelo menos tá vindo. Então, assim, só pra gente entender como as coisas vão mudando no decorrer do tempo. Mas uma coisa que não pode mudar é o nosso tempo a sós com Deus. É o tempo que a gente tira de intimidade com Ele.
Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! A maior hipocrisia que a gente tem é falar assim, eu não preciso tirar tempo com Deus porque eu tô o tempo todo com Deus. Tipo aquele negócio que Jesus é pra você. Tudo. É difícil. É um problema. É um problema. Porque tem muita gente que vai falar isso. Sim. Ah, não, mas eu falo com Deus toda hora. É o espiritual. O cara se faz espiritual. Não, eu falo com Deus toda hora. Eu falo com Deus 24 horas. Não é só essa hora do devocional. Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte. Eu tenho a Luísa. A Luísa é minha filha. Eu tô aqui agora contigo. Eu não deixei de ser pai dela. Eu continuo sendo pai dela. E dentro dessa relação, ela continua sendo minha filha. Eu deixei em algum momento do dia de ser pai dela? Não. Eu deixei em algum momento do dia de romper o laço familiar com ela? Não. Eu sou pai dela 24 horas. Se você romper da boca pra fora, na verdade você ainda vai continuar sendo pai dela. Mas nesse artifício eu vou falar assim, eu não preciso falar com a Luísa, eu não preciso tirar tempo com a Luísa não, porque eu sou pai dela. Justo. O dia inteiro, 24 horas. Veja, é o tempo de qualidade. Se eu quero ter intimidade, se eu quero conhecer, me abrir e ver que ela, com o tempo, venha também se abrir para mim, isso é com um tempo de intimidade, é caminhando junto, é diariamente. Eu tenho que separar um tempo de qualidade para isso. Porque senão a gente começa a tratar com um nível de desconhecimento muitas coisas. Sim. Aí vem a incredulidade, aí vem a falta de fé, a falta de esperança. Cara, o que você falou é muito verdade. Você achar que Deus não te entende, que você não entende Deus também. Tipo, fica... Não pela parte de Deus, mas pela sua parte fica uma conversa meio torta. Então aí às vezes você tem medo de falar com Deus algumas coisas, às vezes você acha que Deus não acompanha seu raciocínio, às vezes você acha que Deus não entende seus problemas porque Ele não tem as soluções que você quer, enquanto na verdade Ele quer cuidar de coisas mais profundas, mais sérias, quer te fazer se amadurecer, mas faz sentido. É falta de devocional, é um sintoma de devocional. Eu digo com uma certeza absoluta. Os dias que a gente faz um devocional e separa esse tempo, os dias eles são muito melhores, no sentido de que você enfrenta qualquer tipo de adversidade. Você vai sentir que você está mais forte. Dar certo a adversidade é uma coisa. Você sair bem daquela adversidade é uma coisa. Mas enfrentar a adversidade melhor é outra coisa. Sim, sim. Entendeu? Dar certo é uma coisa, dar errado... Pode dar certo, pode dar errado, mas a maneira que você percebe... É isso que você está querendo dizer. Sim, não, eu não conheço ninguém que tenha dito assim, nossa, hoje o dia foi ruim, ou meu dia foi péssimo. E você fala, você tirou um tempo devocional com Deus? A maior parte das vezes a pessoa vai dizer não. Ou a gente mesmo vai dizer não. Não, hoje eu não deu tempo de orar, hoje não deu tempo de ler a Bíblia. É claro que a gente aqui não é legalista, ao ponto de falar que se você não ler a Bíblia e orar 1 hora por dia, todo dia, você vai ter uma crise espiritual e tal. Não é isso. Mas precisa ser um hábito, não é? Precisa ser um hábito. Sim. Da mesma forma, assim... Você faz de manhã ou de noite? Eu prefiro fazer de manhã. De manhã antes de fazer tudo? Fazer de manhã antes de fazer tudo. Que horas? Geralmente eu levanto às 6, 5h45 é o horário que eu faço. Eu vou até umas 6h20. Quanto tempo? Eu faço meia hora. Meia hora? Meia hora. Porque eu não faço período de louvor. Então eu corto o período do louvor e já vou direto para a palavra. Tá. Porque o devocional, já a gente vai falar sobre essa estrutura do devocional. Boa. Então você pode construir essa estrutura dentro da sua disponibilidade de tempo. Beleza. Só apenas embasando, né, biblicamente a devocional é importante. Se você quer uma referência abre no Velho Testamento que eu abro no Novo. Você está com o Kindle aí, né? Josué 1:8, você pode abrir. E eu vou abrir no Novo Testamento, que está lá em João 14:23, que fala sobre devocional. Um minuto que eu vou abrir. Essa Bíblia aqui, ela tem João, tá? Pode perceber que essa Bíblia é uma Bíblia original, que vem aí com todos os livros escritos. No Novo Testamento, você achou? Pode ler você. Tá, beleza. Novo Testamento, João 14:23, fala o seguinte: Jesus lhe respondeu. Tinha um contexto, claro, no livro de João. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viveremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Aí tem o contexto porque Jesus ainda estava, não tinha sido morto na cruz ainda. Então é isso. Se você ama Jesus, se você ama a Deus, você também ama a palavra de Deus. Você também ama saber o que está escrito na Bíblia, certo? É isso que está falando. E agora no Velho Testamento, Josué 1:8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Muito bom. E esse prosperará é de dinheiro? Não. Esse terá sucesso é dar tudo certo? Não, também não. Não é dar tudo certo nem prosperar de dinheiro. É outra coisa, é muito espiritual que você vai entender melhor fazendo seu devocional. Você sabe aquela coisa quando você é tão amigo, tão íntimo da pessoa, que só no olhar assim, você já pegou, já pescou. Esse é o nível que a gente só tem, e às vezes a gente tem com Deus, né? De Deus falar com a gente no cotidiano, no ordinário, né? Boa. Fazer com que as coisas do dia a dia passem a ter um novo significado pra gente. Porque, assim, é muito complicado a gente, às vezes eu entendo que algumas pessoas podem falar de tempo, mas eu não conheço ninguém que tenha vivido um avivamento pessoal e que não tenha, e que tenha inventado que, sei lá, são 25 horas no dia. Não, todo mundo é 24 horas, para todos. Então, assim, da mesma maneira, é o nível de sacrifício que a gente está disposto a fazer. Sim. Isso é uma decisão que a gente tem que ter. E algumas vezes é vergonha na cara mesmo, é parar. Porque você sabe o que me incomoda, assim, nesse ponto do devocional? É o seguinte, por exemplo, da última vez que a gente falou de Bíblia, né? Qual é o meu critério de número de leitura da Bíblia? Na minha cabeça, eu não posso ter lido um livro qualquer mais vezes do que a Bíblia. Então, o livro que eu já li mais vezes são 6. Foram 6 vezes que eu li. Então, quantas vezes eu li a Bíblia? 7. Porque eu não considero que a palavra de Deus ou a minha vida espiritual tem que estar a menos. Isso é uma questão minha, pessoal. Então, por exemplo, eu já virei à noite várias vezes assistindo série de Netflix. E não me conformo de não virar à noite lendo a Bíblia ou buscando a presença de Deus. Então, é esse o nível. É tipo, você se doa pelo quê? Né? O John Piper tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala assim, olha, o número de horas que passamos no Facebook, no Twitter e no Instagram nos tornam indesculpáveis diante de Deus quando ele nos perguntar de quanto tempo nós tiramos com ele. E esses dias a gente teve um choque de realidade, porque eu não sei como é que é o Android, mas a minha esposa tem um iPhone, e no iPhone ele aparece quantas horas você gasta. É isso que eu ia comentar agora, eu ia falar para as pessoas fazerem isso. Meu Deus, isso é um choque de realidade. Você gasta muito tempo? Não, eu não gasto, mas a gente chegou à conclusão de que a gente não tem ideia do quanto tempo a gente gasta. No Instagram eu tenho a média só nesses picadinhos, né? Que 45 minutos, é muito tempo. É muito tempo. 45 minutos. Aonde? No Instagram? No Instagram por dia. Você? Eu. E não consegue fazer 15 minutos de devocional. Não, exatamente. E eu conheço gente não próxima. Não, mas sim. Eu quero dar um difícil. exemplo. É difícil. Sim. Mas eu conheço muita gente que tá indo 3 horas. Então, assim, achar que vai ser... o devocional vai ser uma coisa linda, maravilhosa, e ali, todo dia, eu vou acordar com um desejo maravilhoso do despertador às 5h45. Não é assim. Não, Até alguns dias sim, mas outros é realmente o hábito. É você criar o hábito, então você tem que insistir naquilo. Cara, interessante uma coisa. Ninguém já passou por um avivamento, ou já virou uma chave, subiu um degrau, que não tenha tido uma vida devocional constante e sustentável, com sustância. E todos nós temos 24 horas por dia. Tipo, isso daí eu vi... De onde você tirou essa frase? Da sua cabeça? Não sei, eu falei agora. Não, acho que o Flávio Augusto, sabe? Não conheço. Que ele é muito rico, é um cara muito rico, ele fala isso. Ele é dono da WhatsApp. Ah, tá, certo. Ele falou isso, tipo, todo mundo tem 24 horas por dia. A minha diferença para uma pessoa que tá deitada 3 horas da tarde vendo série
é que eu levantei e fui fazer as coisas, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica triste, por que a coisa acontece na vida de alguém? Ou por que alguma pessoa tá tendo uma experiência tão maravilhosa com Deus e a gente não tá. Boa. Então, assim, é uma visão até pequena demais, Sim. nossa, de achar isso.